bem-vindos a mais um vídeo sobre espiritualidade e hoje estamos com o Xande para falar de uma coisa que às vezes assusta, mas a gente adora, que é a bruxaria. Vamos desmistificar o que é a bruxaria. Então, muito obrigada por participar. Imagina, eu que agradeço o convite. Fala pra gente o que é a bruxaria hoje em dia. A bruxaria, assim, a gente tem que, para falar de bruxaria, a gente tem que entender que a gente separa ela em três partes, né? Que a bruxaria, a gente tratando ela como religião, a gente denomina ela como Wicca, né? Que ela é a bruxaria moderna. Porém, existem as pessoas que não gostam do termo religião, né? Essas pessoas, elas se adequam à bruxaria natural. O que é a bruxaria natural? É uma filosofia de vida. Ela segue os princípios da Wicca, porém elas não se encontram nisso como religião, mas elas seguem todos os princípios, né? E tem a feitiçaria, que a feitiçaria, né? Quando a gente separar isso é muito importante, né? O feiticeiro da bruxa, né? Porque o feiticeiro, diferente das bruxas, ele não abre mão do Deus cristão. Agora, uma bruxa, independente ela sendo wiccaniana ou não, eles são pagãos, entendeu? Então nós somos monoteístas, nós cultuamos vários deuses, né? Principalmente os deuses antigos, tanto os deuses de outros países como os deuses brasileiros mesmo. Uhum. Certo? Que legal. E esses deuses, quais são os principais? Se são deuses deles mesmos ou se é como se fosse energia? Então, para falar de Deus, a gente tem que entender o seguinte: dentro dessa filosofia, dessa religião, a gente procura sempre trabalhar em equilíbrio, principalmente no polo masculino e o polo feminino, né? Que a gente pegando as demais religiões aí, elas são patriarcais, então são um Deus masculino. E a gente desacredita disso, né? A gente acredita que o princípio gerador mesmo é uma mulher. Então o Deus, né, todo criador é uma mulher, porque se vocês pararem para pensar até na lógica, tudo vem do útero de uma mulher. Entendeu? Então é a deusa, ela é a geradora da vida. A gente muitas vezes chama ela de mãe natureza, mãe terra, né? Você deve estar pensando, nossa, mas uma mulher só? Não, a gente trabalha em equilíbrio. Então existe a deusa e existe Deus. Nenhum é mais forte que o outro, eles se complementam, são complementares. Entendeu? Então, se a gente fosse falar de uma divindade maior, seriam esses dois, né? Que são o casal sagrado, né, que através deles vem a vida, né? Tanto que até o nosso culto gira em torno da história deles, né? Que é a eterna história de amor, que eu acho muito bonito isso. Que eles se amam o ano todo, que é onde vem verão, primavera, outono. Todos os ciclos da natureza são fases do amor deles. Que lindo! E agora eu fiquei curiosa sobre essa história do amor dele. Assim, dentro do culto bruxo, a gente costuma falar assim, que a bruxa, ou o mago, eles têm duas obrigações só. Que é o culto à lua cheia, que é a face da deusa, né? E os cultos solares, que a gente chama de sabás, que são os cultos do deus, né? Porque a deusa, ela é representada pela lua. Que assim como ela sendo o sagrado feminino, se vocês repararem, a mulher tem esse ciclo também. A lua cheia representa a mãe, a mulher grávida, a barriga fica redondinha ali, né? Quando a lua fica minguante, ela começa a ficar escura, ela representa o aspecto anciã, a mulher mais velha, a sábia. E quando ela começa a crescer, né? Aí ela é a jovem, que é o espírito da donzela, né? E o homem, diferente da mulher, ele não tem essas facetas, né? Todas elas. Porque ele é jovem e ele se torna o adulto, né? Que é o momento que ele fertiliza a deusa, né? Que ela fica grávida, que ela se torna mãe. Que é o momento em que a terra ela está fertilizada, né? Que a gente levando em consideração que ela é a própria terra, é o momento que as plantas crescem, que as flores desabrocham, que a gente fala que é a primavera. Legal? Então, esse é o culto que a gente faz, né? Que é esse eterno amor deles, né? Que eles crescem juntos, eles se amam, o Deus vem a morrer, mas nesse ponto é um pouco confuso, né? As pessoas vão falar, nossa, isso é incesto, é isso aqui. Que na verdade, ele engravida ela dele mesmo, entendeu? Então ele é o fertilizador, ele põe a semente dele dentro dela. E ele se sacrifica para que nós, os humanos, os filhos dos deuses, possam se alimentar durante o inverno, que é o período difícil, né? Principalmente para os nossos ancestrais. Se a colheita não fosse boa, é muito comum as pessoas morrerem.
Então eles oravam aos deuses para que a colheita fosse farta, né? E agradeciam pelo Deus estar dando a vida dele ali para a gente poder viver. E na primavera ele nasce de novo, né? Ele nasce, conhece ela, eles crescem, eles se amam, até ele morrer novamente. E ela se torna anciã, né? Quando ele morre. O que acontece com isso? Ela entra de luto. E o que acontece quando a terra entra de luto? Todas as flores, todas as árvores, tudo murcha, tudo entristece, fica tudo escuro. É o inverno, é o frio, é o período de luto dela. Então, é um eterno ciclo, né? Que é o ciclo que a gente celebra todos os anos. Então, esse é a única obrigação de uma bruxa e de um bruxo, entendeu? Celebrar o amor de Deus e de Deus. Que legal. Então, a bruxaria é basicamente vivenciar os ciclos da terra e até físico nosso. Exatamente, né? Porque não é uma coisa que misticamente a gente criou. É uma coisa que acontece desde muito tempo atrás. Né? Desde o tempo em que os seres humanos assimilavam a gravidez com a lua cheia, que é o período de fertilidade da mulher. Né? Até mesmo antes do homem, lá na Idade da Pedra, olha como é antigo isso, eles entenderem que eles faziam parte da concepção, eles achavam que a mulher engravidava com a lua cheia. Então eles colocavam as mulheres para tomarem banho de lua cheia. Aí ela ficava com a barriga redondinha, igual a lua cheia. Olha aqui. Então era tudo muito sagrado, era tudo mágico para eles, né? Não era o homem que fertilizava a mulher, era a lua. Então o culto do sagrado feminino, ele é muito, muito antigo mesmo. Certo? E o que é o sagrado feminino, que a gente tanto ouve falar hoje em dia? O sagrado feminino, ele vai variar muito, entendeu? Que existem pessoas que cultuam o sagrado feminino representando a mulher como um todo, certo? As bruxas, elas representam isso através da deusa, entendeu? Então existe uma divindade mesmo, um ser pensante por trás disso, entendeu? Que ela está em tudo, né? Até mesmo a gente representa os elementos da terra sendo ela, né? A terra é o corpo dela, porque a gente pode sentir, a gente pode tocar. O ar que a gente respira, o ar é o ar dela também. Então ela tá tanto fora da gente como dentro da gente, né? A água, poxa, não precisa nem falar, nosso corpo é de água, né? E o fogo, a gente fala, o fogo é difícil, hein? Na verdade não, o fogo é a centelha divina, é o nosso espírito, a nossa alma, né? Então a gente até tem aquela palavra bem legal que o pessoal fala, namastê, o divino que habita em mim, saúde divina que habita em vocês, né? Na verdade é isso que a gente quer representar, né? Que a deusa dentro da gente representa a deusa que está dentro de você, que é a mesma deusa, entende? Então por isso que muitas vezes a gente fala assim, nossa, fui com a cara daquela pessoa, você não sabe nem por quê. Na verdade a sua energia vibrou igual a dela, entendeu? O sagrado, a deusa, ela basicamente acenou para outra, assim, oi, tudo bem? Entendeu? Então, e o sagrado feminino que o pessoal cultua fora da religião bruxaria, eu acredito eu que seja o respeito pela mulher, entendeu? Que tanto por esses ciclos, isso aqui de diferente, entendeu? A diferença é que a gente põe a religião no meio, entendeu? Basicamente eles praticam a filosofia de vida sem levar pelo lado religioso, certo? Legal. E a gente está aqui próximo do seu altar e tem muitos seres mágicos. Sim. Né? Dragões, duendes, sereias. O que seria tudo isso? E aí, você acha que essa galera existe? Sim, eu tenho os meus lá também. Com certeza. Quando a gente fala de fadas, é uma coisa muito... Primeira coisa que acho que vem na cabeça da gente é Disney, né? Sim. Os contos de fada, aquela coisa maravilhosa, né? Não deixa de ser maravilhoso. Mas, e na realidade, como é que são esses seres? Pra gente falar de fadas, primeiro a gente tem que entender o que são elas. Elas são espíritos que vivem na natureza, nos elementos, né? No fogo existe um tipo de fada, na água outro, no ar outro, na terra outro, né? Então eles são os espíritos regentes nesses elementos, certo? Isso parte deles. Porém, as fadas, a gente tem que pensar uma coisa. Se elas são espíritos da natureza, elas vão ser sempre boazinhas? Uma tempestade, ela pode ser muito boa, porque ela pode umedecer o seu campo para fertilizar ele. Porém, se ela vem muito forte, ela pode ser devastadora e acabar com a sua plantação.
Com os elementais é a mesma coisa, entendeu? Eles sendo o espírito que habita dentro desse elemento, eles podem ser muito bonzinhos, como eles podem ser muito malvadinhos, entendeu? Então a gente tem que saber conversar, trabalhar com eles, entendeu? E dentro da bruxaria é muito interessante, por quê? Porque a gente aprende a fazer amizade com eles, entendeu? Porque a gente fala, nossa, ele trabalha com os elementos ali, você acha que aí vem até aquela ideia do Harry Potter na cabeça, você pega a varinha e não é bem assim, entendeu? A gente trabalha tudo em equilíbrio. Por exemplo, os elementares, a gente não dá ordem para eles, né? Como é que você vai dar ordem para um espírito da natureza? Não tem como. Eles agem, eles pensam de forma totalmente diferente da gente. Então a gente acaba trabalhando à base de troca, né? Às vezes aqui não tem hoje. A gente põe uma massazinha, eles gostam, né? Às vezes a gente põe incenso também, ou principalmente o elementar, ele gosta muito do cheiro dos incensos, né? Assim, de vela. Então a gente vai fazendo aquilo lá. Aí eles vão falando, olha, essa pessoa é legal. Essa pessoa é legal, vou dar um presente pra ela. Então é assim que a gente vai trabalhando com as fadas, entendeu? A gente trabalha na base da troca. Aí você deve estar pensando, nossa, não, que legal, né, trabalho. Mas e aí, a gente vê eles mesmo? Sim, a gente vê eles, isso é muito legal. Mas aí você, começando a pensar agora, isso é muito fantasioso, como é que a gente faz pra ver isso? Os elementais, como eu já disse, eles são espíritos da natureza. E sendo espíritos da natureza, eles são energias, né? E energias naturais. O fogo é uma energia natural, você consegue ver o fogo, certo? O raio, ele também é uma energia natural, você enxerga o raio. Eles são da mesma forma, eles são energias da natureza. Então, quando eles se manifestam, eles aparecem pra gente, eles parecem fantasminhas, porque eles são energia materializada. Então, eles são translúcidos, assim, né? Eles têm esse formatinho que a gente costuma ver, o duendinho com o chapéuzinho, assim. Às vezes. É que quando a gente fala dos elementais, a gente fala das fadas e duendes, eles são muito peculiares, que existem várias formas, cores e diferentes. Uns são muito bonitinhos, outros são muito monstrenguinhos e assusta mesmo. Mas são todos legais, entendeu? Só que você não precisa no caso deles. Então, tá. A gente entendeu que esses seres existem de verdade e a gente sabe como é que a gente visualiza eles. Mas como é que a gente enxerga eles então? Eles se tratando de energia, a gente tem que entender uma coisa que é muito importante também. Nós, seres humanos, temos uma energia muito pesada, muito densa, que a gente tem muita preocupação, muitos problemas, né? O dia do dia da gente é muito corrido, a gente não tem aquela praticidade de, eu vou ficar zen agora, né? E eles não, eles são leves, né? Eles têm aquela energia levinha. Aí, como é que a gente chega no nível deles, no nível vibratório deles? Meditação. Já reparou quando a gente faz meditação? A gente acalma, a gente vai tranquilizando. É nesse momento, quanto mais meditação a gente pratica, mais fácil fica ver eles, de enxergar eles, né? Lógico, com a permissão deles. Se eles não quiserem aparecer, eles não vão aparecer mesmo. Certo? Legal. Agora, para finalizar, a questão de feitiços. É possível, sei lá, enfeitiçar alguém, aquela pessoa, sei lá, acontecer mal pra ela, sim, ou que ela se apaixone por mim perdidamente. E é isso que a bruxaria faz também, ou? Sim e não. Primeiro a gente tem que, para falar de feitiços, a gente tem que entender sobre magia. Magia, ela não é branca nem negra, ela não tem cor. A magia, ela é como se fosse uma faca. Se você der ela na mão de um cozinheiro, ela vai fazer um prato, ele vai preparar um prato maravilhoso para você degustar ali. Porém, se você der na mão de um bandido, ele vai fazer mal para alguém, certo? Com a magia é a mesma coisa, entendeu? Aí já vem aquele pensamento novamente, nossa, Harry Potter, é daquele jeito? Não, a magia na verdade, ela é a energia que muda a probabilidade das coisas acontecerem, entendeu? Então não é aquela coisa, a gente faz o feitiço, a gente faz a magia e fica, oh Deus, manda agora que eu tô esperando. Não, a gente tem que trabalhar junto com a magia, entendeu? Vamos dar um exemplo bem simples aqui. Fiz um feitiço para a prosperidade, eu preciso de um trabalho, né? Eu vou ficar esperando esse trabalho vir para mim? Ele não vai vir, entendeu? O que eu preciso fazer? Eu faço feitiço, muda a probabilidade né? Aquilo no caso me favorece, só que eu faço o quê? Eu saio para entregar currículo. Então a probabilidade de uma pessoa me ligar é muito maior do que se eu não tivesse feito um feitiço, entendeu? Então a gente muda a probabilidade das coisas acontecerem, certo? Aí você perguntou dos feitiços ruins, né?
da ideia da amarração. Isso acontece? Acontece. Como que isso funciona? Vou dar um exemplo básico para você. Magia, feitiços, eles têm a sua fonte, né, energética para ela acontecer. Essa fonte energética somos nós, né? Que nós somos o principal instrumento. Sem a gente não existe magia, né? Agora, você precisa de todos esses instrumentos, tudo isso aqui para você fazer magia? Não. Uma pessoa que ela é malvadinha mesmo, ela é bem ruinzinha, se ela te olhar, ela te jogar um olho gordo, né? Ela fala, nossa, eu não gosto daquela menina por causa disso. Já é um tipo de magia, entendeu? Tem gente que é tão ruim, né? Eu não gosto muito de usar essa palavra, mas a pessoa é tão ruim, só dela te olhar você já sente, né? Você já se sente drenado, você já se sente para baixo. Isso é uma forma de direcionar energia, entendeu? A magia é isso, a gente direciona a energia, né? A gente transmuta a energia. Então, existem aquelas pessoas que elas realmente, né, não precisam de um feitiço para elas fazerem o mal para a pessoa, né? Para outra pessoa. Basta ela querer, entendeu? Então, no caso, se você gosta muito de uma pessoa, você vai lá, eu quero ficar com aquela pessoa. Você cobiça tanta pessoa que você acaba jogando uma nhaca pra ela, né? A pessoa, às vezes, ela dá até aquele efeito reverso, né? A pessoa vai olhar pra você e vai, nossa, essa pessoa de novo, né? E na verdade, por quê? Porque você meio que tá amarrando ela à força, né? Não, a ideia da amarração é essa, mas o que eu digo, a força é assim, ela vai ficar com você sem gostar de você. Isso é triste, entendeu? Ela fica presa sem um sentimento. Isso é ruim tanto pra você, que não vai ser correspondida, como pra pessoa, que fica confusa, ela não sabe por que ela está sentindo aquilo, entendeu? Até por isso que as bruxas mesmo não fazem amarração, entendeu? Sim. Fique muito claro isso. Como eu disse, eu dei o exemplo da faca, né? Depende de quem tá com a faca na mão, a pessoa vai fazer maldade sim, mas a ideia básica é não fazer mal pra ninguém, até porque isso é um dos princípios da bruxaria, né? Diferente das outras religiões, a bruxaria a gente trabalha com um dogma e a lei do universo, né? O que é o dogma da bruxaria? Faça o que você quiser desde que não faça mal a nada nem a ninguém, entendeu? Então a gente sempre vai estar fazendo coisa boa, né? Quando a gente começa a fazer os nossos feitiços, os nossos rituais, se a gente estiver com uma energia ruim, a gente nem faz, entendeu? Porque a gente tem sempre que trabalhar com aquela energia boa. Então a ideia básica é a gente não fazer mal pra ninguém. Até aí entra a ideia da lei do universo, que é a lei tríplice, né? Tudo que fizer, a ti será retornado 3 vezes. Então, se a gente fizer coisas boas, a gente será retornado coisas boas. Se a gente fizer coisas ruins, vai voltar também. Entendeu? E ninguém escapa disso. Sim, verdade. Certo? Então, muito obrigada. Eu acho que isso deu pra esclarecer bem o que é, né? A gente conversou bastante coisa. Gente, entenda uma coisa. Não é porque a gente é bruxa que a gente cultua o diabo. A gente nem acredita nele, gente. Por favor. Tem muita gente que, inclusive, tem medo de vir aqui em casa porque acha que a gente vai fazer um ritual pro demônio. Gente, não. A bruxa mesmo, ela não acredita no diabo. Entendeu? O diabo foi uma coisa que foi criada muito tempo depois da bruxaria, né? Então, esquece essa ideia. Porque eu não tô vendo nada aqui nesse sentido. Certo? Muito obrigada. Então, Imagina, eu que agradeço. por esclarecer as dúvidas, pela companhia, por tudo. Muito obrigada. Verdade. Até o próximo vídeo. Galera, se vocês gostaram, compartilhem. Dá uma... Pode? Vamos mostrar os itens aqui.